Quando os irmãos querem conhecer um assunto, seja ele qual for, imagine que de repente vem à sua mente, ou por curiosidade, ou por necessidade, e o irmão precisa de conhecer um assunto. O que é que fazemos? Normalmente procuramos. Bem, hoje em dia procuramos a internet, não é? Pelo menos os mais jovens vão procurar um daqueles materiais de busca, não vou fazer propaganda de nenhum deles, e lá tentamos ter alguma informação, nem sempre a mais fiel, a respeito do assunto. Talvez, se seja um pouco mais cuidadoso, o irmão irá procurar livros, não é? Escritos sobre a matéria, estudos feitos sobre este assunto. Ou talvez, se for uma pessoa mais rigorosa e quiser mesmo entender daquilo, vai procurar alguém que domine a matéria, os chamados especialistas, e vai ficar a conhecer aquilo que é necessário sobre um assunto. Imagine que o seu desejo é conhecer um lugar. Há muitas hipóteses. O irmão pode conhecer um lugar lendo sobre ele. Pode conhecer um lugar vendo fotografias sobre ele. Pode conhecer um lugar, de repente, vendo um filme sobre ele. Mas não há dúvida que a melhor maneira de conhecer um lugar, de preferência, é indo lá. E se puder ir com alguém que sirva de guia, que conhece a região, melhor ainda. Então, peço a alguém que me acompanhe, desloco-me até aquele sítio, olho bastante, leio sobre a região e fico a conhecer o lugar. E o que fazemos quando queremos conhecer um objeto? De preferência, é bom adquiri-lo, não é? A não ser que seja um objeto assim muito complicado. Se o irmão quiser conhecer a fundo o diamante mais caro do mundo, talvez não seja muito fácil adquiri-lo para conhecê-lo. Mas o ideal para conhecermos um objeto é tê-lo na nossa mão, para poder manusear, para poder olhá-lo por todos os ângulos e tentar perceber aquilo que ele é. Se este objeto for uma máquina, a melhor coisa que o irmão faz é ler aquele livrinho que vem junto na caixa quando nós compramos e que normalmente pomos de lado e nunca ligamos a ele, a não ser quando a máquina para de funcionar. Chama-se Manual de Instruções. E nós não gastamos tempo nenhum a lê-lo. Ele foi escrito para nos ajudar, não é? E já sabendo das nossas dificuldades, o manual normalmente vem com uma primeira parte que é o essencial para pôr a máquina a funcionar. Mas às vezes nem isso nós lemos. Confiamos na nossa capacidade, ligamos a eletricidade, apertamos no botão verde e normalmente as coisas funcionam quando não dão azar. Mas quando nós queremos conhecer uma pessoa, aquilo que falamos aqui, assuntos, lugares, coisas, objetos, máquinas, dependem, para nós conhecermos, apenas de um bocadinho de esforço da nossa parte e, eventualmente, algum dinheiro para deslocações, compra de material. Mas quando nós queremos conhecer uma pessoa, não é tão simples assim. Conhecer uma pessoa leva bastante mais tempo. Depende de várias oportunidades. Nós não dependemos só da nossa própria vontade. Não podemos conhecer uma pessoa através de um manual, porque elas não vêm com manual de instruções. Nós precisamos de tempo, circunstâncias diferentes, momentos diversos, e o conhecimento das pessoas não depende só da nossa vontade. Vai depender essencialmente da pessoa que nós queremos conhecer. Porque se essa pessoa não se abrir, não se revelar, nós podemos até gastar muito tempo com ela e não vamos conhecê-la. É por isso que às vezes acontecem coisas e quando se vão entrevistar as pessoas que estavam ao pé daquela pessoa que fez algo, não é? Normalmente ouvimos esse discurso nas entrevistas, não é? Depois que alguém fez alguma barbaridade, vão-se entrevistar os vizinhos, os amigos, os parentes. Mas parecia tão bom rapaz. Mas era uma pessoa tão educada. Olha, eu achava que até o conhecia bem e nunca tinha imaginado que pudesse fazer uma coisa destas. Você pensava que conhecia, mas não conhecia. E o problema, se calhar, nem foi seu. Foi da pessoa, porque ela não se revelou. Talvez o maior problema e o maior erro nesta circunstância nem foi nosso. Foi porque aquela pessoa não se abriu e não nos mostrou quem era. Agora imagine, meu irmão, que essa pessoa que queremos conhecer é Deus. Sim, porque a fé cristã defende que Deus é um espírito pessoal. Ele é um ser espiritual, não tem corpo como nós, mas é uma pessoa. E as características de pessoa
que nós temos estão em Deus, porque nós somos pessoa, porque Deus nos fez à sua imagem e à sua semelhança. E Ele nos fez exatamente para que nós pudéssemos ter uma relação pessoal com Ele. Mas como vamos conhecer a Deus se não tivermos tempo para Ele? E como vamos conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós? É sobre isto que o apóstolo Paulo também fala aos Gálatas. No capítulo 4 da sua carta, e nós estamos a ler e a meditar na carta aos Gálatas a cada semana, em alguns versículos muito simples aí na carta, no capítulo 4, que nós já lemos na semana passada, mas eu queria que nós revêssemos. Gálatas, capítulo 4. E diz assim, estes versículos curtos, com ênfase no nos versículos de 8 até 11. Com ênfase no 9, nós lemos o seguinte: Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Verso 9 diz: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. O drama do apóstolo Paulo, que nós temos visto aqui semana após semana, é que os Gálatas tinham aceitado inicialmente a fé em Jesus Cristo como salvadora. Fé salvadora. Eles tinham entendido a mensagem do Evangelho como verdadeiramente Evangelho, boa nova. Deus oferecia de graça, pelo seu amor, a salvação, o perdão dos pecados. E os Gálatas tinham recebido esta informação, esta notícia, com muita alegria, com muita satisfação. E um grupo significativo tinha-se formado em várias cidades da Galácia. Ali se tinham constituído igrejas. E estas igrejas serviam ao Senhor Jesus com alegria e com o seu coração voltado para o Pai, entendendo que a morte sacrificial de Jesus trouxera tudo o que era necessário para a salvação. E no meio desta alegria, desta satisfação, aconteceu no entretanto que chegaram a eles mestres vindos da Judeia, professores vindos de Jerusalém, e que no meio da igreja, e ao encontrar os crentes gentios, perguntaram: vocês têm a salvação? Temos. Em quem? Em Jesus. Oh, que maravilha! Jesus é o Salvador, é o Messias. Amém, louvado seja o Senhor. E é claro, vocês receberam a salvação em Jesus, mas estão a cumprir o sábado, certo? O sábado? É. Estão a cumprir o sábado, certo? Não, ninguém nos disse que tínhamos cumprido. Não cumprem o sábado. As luas novas? Também não, ninguém nos disse. Não cumprem as luas novas. E as festas tradicionais? A Páscoa, a festa dos tabernáculos? Não, espera aí. Vocês não me digam que não foram circuncidados. Não fomos. E estes mestres judeus começaram a dizer aos Gálatas: bem, aquele indivíduo que esteve aqui entre vós, Paulo, quer dizer, ele vos contou a história, mas não contou a história completa. Falta aí algo importante, vocês têm que cumprir a lei, porque senão não podem ter a salvação. E Paulo ouviu destas igrejas que estes irmãos em Cristo, gregos, gentios, começaram a se preocupar em voltar atrás e começar a cumprir regras e pormenores e cerimónias e rituais, a serem circuncidados e cumprir os dias e os calendários das festas judaicas. E Paulo estava ansioso e agoniado, e ele dizia a eles: como é que vocês podem ter voltado atrás? Vocês não descobriram a maravilha de Deus? Não conheceram a Deus através da sua revelação? Como é que podem voltar para trás e acharem que podem conhecer a Deus através dos mesmos métodos que os pagãos usam? Vocês foram pagãos. Usaram os métodos do paganismo e perceberam que estes métodos não funcionavam. Como é que podem voltar atrás a eles? Os pagãos utilizam até hoje, muitos povos do mundo e muitas religiões o fazem, meios para conhecer a Deus. Segundo eles, é necessário cumprir regras, ritos, cerimônias, obrigações contratuais. E os gregos conheciam muito bem, porque eles viviam todas estas cerimônias. A marca judaica apenas mudava um bocadinho o foco.
Mas tendo descoberto uma maneira diferente de conhecer a Deus, eles estavam a voltar atrás, achando que por seguir estas tradições, estes rudimentos, como Paulo chama, antigos, eles poderiam conhecer melhor a Deus. E por cumprir estas coisas, eles tornaram-se escravos. Porque as regras, os rituais, as cerimônias escravizam. Porque uma vez a pessoa entendendo que só pode ter a salvação daquela maneira, não há como não fazer. Tem obrigatoriamente que fazer. Não há liberdade nenhuma. A religião deles, seguindo estas regras, não trazia qualquer segurança. Era apenas uma vaga esperança ou uma tentativa de agradar a Deus no escuro. E Paulo diz, como é que vocês podem voltar atrás nisto? Então ele diz, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele. Como é que nós conhecemos a Deus, irmãos? Como é que nós conhecemos a Deus? A palavra do Senhor nos mostra que a forma de nós conhecermos a Deus vem de várias maneiras. Porque Deus se revelou a nós. Ele queria e quer que nós o conheçamos. Conhecer a Deus não é um mistério reservado para os super espirituais, os crentes que têm mais capacidade de visão de coisas que não se conseguem compreender. É algo dado a todos os servos do Senhor, porque Ele quer que todos desfrutem disto, e há várias maneiras pelas quais o Senhor se revela. Vejamos apenas algumas. Nós conhecemos a Deus pela revelação maior que nós temos, que é Jesus. Não havia nenhuma maneira melhor do que nós conhecermos a Deus, a não ser Ele vindo para viver conosco. Imagine que você quer conhecer um personagem famoso que anda por aí. Não é? Imagine que você tem o desejo de conhecer alguém aí famoso. Eu não vou citar ninguém que é para não dirigir o seu pensamento, mas você já pensou em alguém. Então você faz o quê? Lê sobre esta pessoa, não é? Procura informações na internet, vê fotografias. Talvez a vida desta pessoa venha nas revistas, nos jornais, e você lê tudo o que consegue encontrar. E vai ter alguma informação, mas imagine que um dia, logo pela manhã, vai atender a porta e a pessoa está lá na frente da sua casa. Olá, muito prazer, eu sou fulano tal. Ouvi dizer que você queria me conhecer. Mas então, olha, eu vim passar uma temporada consigo. Talvez levasse um susto, não é? Talvez fosse um pouco inesperado. Mas o que é que você ia fazer? Ia tentar receber a pessoa da melhor maneira possível, penso eu. Se era alguém que você tinha tanta vontade de conhecer. E agora vão conviver do dia a dia. Agora eu pergunto, vai começar a conhecer melhor essa pessoa? Provavelmente, não é? Porque aquelas coisas que vai descobrir vivendo com essa pessoa no dia a dia não vinham escritas nos livros, nem nas revistas, nem nos jornais. Vai descobrir os momentos de bom humor, de mau humor, como é que esta pessoa levanta de manhã, o que é que ela gosta de comer, o que é que não gosta, quanto tempo demora na casa de banho, quando vai tomar banho, etc, etc, etc. Não havia nenhuma maneira de nós conhecermos a Deus melhor do que Ele vindo viver entre nós, e Ele veio, irmãos. Esta é uma mensagem extraordinária, porque nenhuma religião do mundo ensina isto. Só o cristianismo bíblico. Deus veio e habitou entre nós. E escreveu João, e nós vimos a sua glória. E eles depois, mais tarde, quando foram pressionados pelo Sinédrio, não falem sobre Jesus. Eles responderam, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós andamos com Ele, não é possível não falar. Queremos conhecer a Deus, irmãos? Vamos ler os Evangelhos. Vamos ler a respeito do doce Salvador. Vamos ler a respeito do maravilhoso Mestre. E vamos descobrir em Jesus quem Deus é. Queremos saber como é que Ele reage às circunstâncias. Leia como Jesus reagia. Queremos saber como é que Ele olha as coisas à nossa volta. Leia para como Jesus olhava. Quer saber como é que Jesus tratava os problemas. Leia como Jesus tratou com eles. Quer saber como Ele consolava as pessoas. Perceba como Ele agiu diante das coisas. E nós, ao lermos, vamos percebendo e vamos entendendo o coração do Pai. Que revelação extraordinária! Não a imaginação do que seria se Deus fosse homem, mas Deus, literalmente, vivendo entre nós, em forma humana. É a revelação maior que nós temos. Mas Deus se revela a nós, irmãos, através da sua palavra. Nós temos nas nossas mãos a palavra.
Os Gálatas tinham recebido a revelação de Deus através da pessoa de Jesus, porque tinham ouvido as histórias e tinham descoberto como é que Jesus tinha se comportado, mas também tinham descoberto que o Antigo Testamento, porque naquele tempo eles só tinham o Antigo Testamento, era o livro de Deus, era onde Deus se revelava. E através do Antigo Testamento, da pregação do apóstolo Paulo, eles tinham descoberto a revelação escrita e tinham percebido o quanto Deus se mostrava através do seu livro. Queremos saber a respeito de Deus, irmãos? Então vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Há tantos povos no mundo, irmãos, que não têm a Bíblia na sua língua. Tantos, tantos. Ainda há milhares de línguas no nosso mundo que não têm nem um versículo traduzido. E como é extraordinário quando as pessoas descobrem que Deus fala o seu idioma. Sempre me lembro disto. Já contei aos irmãos aqui, mas vou contar outra vez porque a repetição serve, não é? Quando nós levávamos e mostrávamos às vezes nas aldeias o filme Jesus, lá na Guiné, e mostrávamos o filme dublado, ele estava dobrado em fula, na língua do povo. E quando o filme começava com a narração, as pessoas iam acompanhando, mas a primeira cena em que Jesus entrava em cena, em que Jesus atuava, em que Jesus abria a boca, e eles ficavam entusiasmadíssimos e começavam a dizer uns para os outros: ele fala fula, uau! Jesus fala fula, fala a nossa língua, que maravilha! Irmãos, ele fala a nossa língua. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, ele traduziu para a língua do povo da rua. O irmão, quando lê hoje a tradução de João Ferreira de Almeida, não é bem assim que nós falamos na rua, não é? Mas naquele tempo era assim que eles falavam, irmãos. É por isso que nós temos hoje traduções para tentar colocar a linguagem mais simples de entender. Isto não é uma blasfémia, irmãos. A tradução de João Ferreira de Almeida não é inspirada pelo Espírito Santo. Foi dirigida por Deus, mas é para o homem daquela época. É por isso que é legítimo nós tentarmos ter uma tradução que seja mais fácil de perceber hoje em dia. Porque Deus fala a nossa língua. Eu sei que o nosso seminarista já chegou a um ponto maior nos seus estudos e descobriu a língua do céu. Mas eu acredito que Deus fala todas as línguas, irmãos. E acredito que Ele não fala só aquela que o seminarista defende, mas fala a nossa também. Ele fala a sua língua, Ele fala ao nosso coração e nós podemos entendê-lo, porque Ele se revela pela palavra. Nós precisamos valorizar. Os crentes foram conhecidos um dia como os Bíblias, porque andavam com a Bíblia por todo o lado. E que coisa bonita quando vejo crentes chegando à igreja com a Bíblia na mão, sem medo. Não precisa escondê-la, não precisa colocá-la em lugar nenhum, mas traz a sua Bíblia para que toda a gente saiba quem Ele é. Deus se revela através da palavra escrita. Deus se revela através da pregação, irmãos. Deus escolheu se manifestar por meio dos seus enviados. Ele escolhe e Ele separa homens e mulheres e os capacita para transmitir a sua mensagem. Eles têm uma responsabilidade enorme. Porque cada vez que alguém se levanta para dizer assim diz o Senhor, tem uma responsabilidade tremenda. Às vezes as pessoas não compreendem e acham que o trabalho de pastor é fácil. Mas pensa assim, meu irmão, nós estamos aqui a falar em nome de Deus e um dia vamos estar na presença dEle e Ele vai nos pedir conta do que nós falamos a respeito dEle. Um dia nós vamos estar na presença dEle e Ele vai nos perguntar: ouve lá, como é que é? Naquele dia assim, você levantou-se para dizer isto, eu por acaso disse isso alguma vez? Onde é que você foi descobrir esta ideia? Irmãos, que responsabilidade está sobre os ombros daquele que tem que se levantar para dizer assim diz o Senhor. E nós temos que compreender isto porque Deus se revela através da pregação. Não as ideias ou os pensamentos do pregador, porque isso vale tanto quanto o seu. Mas o pregador que se levanta para transmitir aquilo que é a palavra de Deus e a torna fácil de compreender e acessível a nós, está a trabalhar naquilo que é a revelação de Deus para nós, porque nós queremos conhecê-lo, para poder ter comunhão com Ele e andar com Ele. Deus se revela através da oração. Os Gálatas tinham a experiência da reza. Eles conheciam aquelas palavras repetitivas, escritas há muito tempo atrás por outras pessoas, que eram ditas vez após vez, até a pessoa perder completamente o sentido do que estava a dizer e ser capaz de repetir a reza enquanto fazia outras coisas. Mas agora eles tinham descoberto a oração, que não era reza, era
diálogo. Era falar com Deus e ouvir o que Ele tinha para dizer. Era conversar com o Senhor, abrir o coração e depois, em silêncio, descansar a alma para poder ouvir, para poder entender a resposta do Senhor. E através da oração, o Senhor responde às nossas necessidades. Ele fala ao nosso coração, Ele nos mostra a sua vontade, Ele responde de tantas maneiras. Próximo domingo, irmãos, desafio irmãos estar aqui a esta hora. Próximo domingo vamos ter um culto com características um bocadinho diferentes, em que nós vamos ouvir testemunhos de resposta à oração. Que maravilha é quando nós podemos ter uma resposta clara a uma oração que fazemos. E que bom é partilharmos uns com os outros para estimularmos o nosso ânimo, porque Deus se revela através da oração, Ele fala connosco através da oração, Ele o faz através da presença do seu Espírito. Os Gálatas tinham recebido o Espírito Santo confirmando a experiência da salvação. E Jesus tinha dito aos seus discípulos que o Espírito viria para nos instruir a toda a verdade e para dar testemunho dele, de Jesus, Deus o Filho e de Deus o Pai. A presença do Espírito em nós e a compreensão que temos das coisas espirituais por meio dele é uma coisa difícil de explicar. O irmão já tentou explicar a alguém que não é salvo o que é que significa ter o Espírito Santo? É complicado, não é? A gente quase que se contorce para tentar explicar e não consegue. Tentamos às vezes querer quase que abrir a cabeça do outro para meter lá dentro isto, porque isto é bom demais, você precisa disto, mas não dá. É daquelas coisas que só quem tem, só experimentando é que nós podemos saber o que é, mas nós temos experimentado esta satisfação, como Paulo já tinha dito a eles, aos Gálatas, em outro texto anterior, de poder falar com o Pai intimamente. Paizinho, Abba, Pai, que bom estar contigo, que bom falar contigo, que bom saber que tu te revelas a mim. Meus irmãos, ritos, cerimônias, regras, tradições não podem nos trazer este conhecimento nunca. Era isto que Paulo dizia aos Gálatas, que eles não se prendessem a estas coisas. Elas dão tanto conhecimento de Deus quanto nos daria a leitura de um manual de uma fotocopiadora, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas o extraordinário é que o Senhor quer que nós o conheçamos. Ele deseja que nós o conheçamos. E Ele demonstra este desejo se manifestando a nós, se revelando a nós, nos mostrando quem Ele é. Para a nossa maior alegria, Ele quer ser conhecido e Ele se faz conhecer. E conhece-nos a nós de forma perfeita. Estão aqui os ingredientes necessários para termos aquela vida de comunhão, de amizade, de andar com Deus que Ele deseja que nós tenhamos. Meus irmãos, não desprezemos todas estas formas que Deus usou para se revelar a nós. Mas lembremos que este é o conhecimento mais valioso que existe. E de forma prática para a nossa vida diária.